Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de março. Eu estou perdendo a noção do tempo. Esse negócio de confinamento está mexendo com a minha cabeça. Está mexendo com a minha cabeça. Hoje eu acordei pensando que era sábado. Sabe? Um negócio estranho. Mas sério o negócio. Muito sério. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre nossa primeira pílula de história, a Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte nasceu italiano, Napoleone Bonapartini, na ilha da Córsega, que pertencia à Itália. Os franceses conquistaram a ilha e todo mundo foi naturalizado francês, e Napoleone Bonapartini vira Napoleão Bonaparte, como a gente conhece aqui, Napoleão Bonaparte. Ele chega ao poder através do golpe de 18 Brumário e implanta o governo do consulado para remeter às glórias da Roma antiga. Napoleão, em tudo que fez, seus textos, seus discursos, suas moedas e os quadros que ele mandou fazer de si mesmo, tentam associar sua imagem às glórias do imperador de Roma. Até a coroa do imperador de Roma, que ele roubou da igreja de Mantua, na Itália. Ele era um ladrão, ele roubou e depois ele se autocoroou, né, num episódio. Napoleão implantou o governo do consulado, 3 cônsules, como na Roma antiga, Crasso, Pompeu e César. Aqui eram Napoleão, o Abade Sieyès e Roger de Caus. O Abade Sieyès e Roger de Caus sabiam que não mandavam porra nenhuma. Quem mandava era Napoleão. Ele tinha lá a Câmara dos 500, que era a Câmara dos Deputados, o Conselho dos Anciãos, que era o Senado, mas ele, Napoleão, é que mandava, né? Manipulados por ele. E não se pode subestimar a inteligência de Napoleão. Quando Napoleão chegou ao poder, ele faz um acordo com a igreja, que estava rompida com o governo francês desde que tomaram as terras da igreja. Napoleão não devolveu as terras da igreja, pagou uma indenização que, no cômputo geral, se você levar em consideração a quantidade de terras que a igreja tinha que foi tomada, o que ele pagou foi uma merreca. O Papa Pio VII fez um acordo com Napoleão e a briga entre o Estado e a igreja acabou e Napoleão usou isso politicamente. Claro, a maioria do povo francês católico. Eu, uma opinião minha, pelos livros que li, tenho certeza que Napoleão era ateu, mas ele usava a religião. Ele nunca disse que era, porque é esperto, né? Ele usava a religião para controlar a sociedade. Ele não foi o primeiro nem o último a fazer isso. Fez uma reforma econômica, introduzindo na França, criando o Banco da França, para controlar a emissão de moeda, porque ele cria uma nova moeda, queima o papel moeda antigo, que não valia mais nada, e implanta o franco francês, que foi a moeda francesa até o euro em 2001, 2002. Napoleão, a efígie dele estava tanto no níquelzinho, um níquel para comprar um pão, quanto na moeda de 25 mil francos, que é um moedão de ouro. Assim. Napoleão estava lá, de perfil, com a coroa de louros na cabeça, como se fosse o imperador de Roma. Com isso, Napoleão, com a moeda forte, Napoleão controlou os preços, controlou a inflação, e processo industrial pôde ser feito. Fez uma reforma administrativa, estabelecendo concurso público e uma burocracia ágil, rápida. Fez uma reforma educacional, criando os liceus, né? O professor criou escola pública. Pois é, estava previsto na Constituição, escrita por Robespierre, mas não saiu do papel. Napoleão foi quem pôs no papel. E, inteligentemente, usa o Estado controlando a educação. Então, os alunos iam lá para aprender a ler, a escrever, a matemática, depois história, depois filosofia, mas a matéria principal é Napoleão. Napoleão não mente. Napoleão é o pai dos pobres. Quer dizer, ele passou a controlar. Napoleão abriu a porta do inferno. Ele passou a controlar a educação, doutrinar os alunos, para idolatrá-lo. E depois dele, todos os outros tiranos que nós conhecemos na era moderna fizeram. De Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, a Mao Tse Tung, de Getúlio Vargas a Perón, todos eles fizeram. Usavam a educação como forma de doutrinação. Napoleão começou essa porcaria. Tá? E fez o Código Civil, que ele tanto valorizava. Depois,
Através de plebiscitos, ele ganhou o título de cônsul por 10 anos, depois cônsul vitalício e finalmente imperador Napoleão I, né, o Grande, Império Francês. Napoleão, então, expandiu grandemente o território francês, né, conquistou praticamente toda a Europa Ocidental, menos a Inglaterra, e esse era o grande problema dele. Porque ele queria que a indústria francesa fosse a número 1 do mundo. Para isso, ele tinha que destruir a Inglaterra. E ele não conseguia invadir a Inglaterra. Ele derrotou os exércitos ingleses em territórios europeus, no continente europeu, várias vezes, mas ele não conseguia invadir a Inglaterra para destruir sua indústria e garantir a França como indústria número 1. Então ele resolveu asfixiar a economia inglesa e em 1806, através do Decreto de Berlim, ele criou o bloqueio continental, e proibindo qualquer país da Europa continental de fazer comércio com a Europa. A Europa perdeu, e Napoleão também. Porque, ao contrário do que ele imaginava, não era a Inglaterra que dependia da Europa, era a Europa que dependia da Inglaterra para ter matéria industrial, e a indústria francesa estava engatinhando, não tinha condições de substituir à altura, tanto em qualidade quanto em quantidade, os produtos industriais ingleses. Então isso criou um problema terrível, e a Europa começa a romper o bloqueio continental e Napoleão começou a invadir os países da Europa, depor famílias imperiais, reais, prender pessoas. Foi assim na Espanha, ele prendeu o Papa em Roma, que o Papa rompeu o bloqueio, colocou o filho dele como rei de Roma, uma criança de 2 anos, sei lá, entendeu? E invadiu a Espanha, prendeu a família real e colocou o irmão dele, José Bonaparte, como imperador, como rei da Espanha, invadiu Portugal, obrigando a família real a fugir para o Brasil. Isto acabou, Napoleão, sem querer, impulsionando o processo de independência das colônias, tanto espanholas quanto portuguesa, a colônia do Brasil, aqui na América do Sul. Os massacres que Napoleão promoveu nos países ocupados são terríveis. E as pessoas tentam negar isso, porque Napoleão é um herói. Os crimes de Napoleão, o historiador Claude Ribes, note que bem aqui embaixo, ele diz assim: atrocidades que influenciaram Hitler. Os massacres de civis, campos de prisioneiros, que depois seriam chamados campos de concentração. Eu estava aqui. Napoleão foi de uma crueldade extrema, principalmente com os negros, mas também com os espanhóis, com os alemães, o norte da Itália. Napoleão foi extremamente cruel. Os crimes de Napoleão. E aqui, do historiador Isser Volok, Napoleão e seus colaboradores. Napoleão, o historiador Volok é um dos especialistas em Revolução Francesa nos Estados Unidos. E escreveu um livro que mostra os aspectos sombrios do governo napoleônico, repleto de detalhes fascinantes, de cartas que ele pesquisou. Napoleão não era esse herói que muita gente pensa, não. Napoleão, a Rússia rompeu o Tratado de Tilsit, Napoleão invadiu a Rússia e lá foi massacrado. A fome, o inverno russo, o general inverno, destruiu Napoleão, que acabou assinando o Tratado de Fontainebleau, abdicou do trono, foi para a ilha de Elba, depois fugiu, voltou à França, enganou as tropas do rei Luís XVIII e governou a França por 100 dias até ser derrotado em Waterloo. Com a derrota de Napoleão, estabelece-se o Congresso de Viena, baseado em 3 princípios básicos: restaurar as fronteiras da Europa, legitimidade, recolocar as famílias que tinham direito legítimo de governar de volta em seus tronos, e a solidariedade, a união, a Santa Aliança, né, para impedir que novas revoltas e tratativas e tentativas de independência viessem a ocorrer.
A França volta a ser governada pela dinastia de Bourbon, com o rei Luís XVIII. Né? E Napoleão morre em Santa Helena 6 anos depois, em 1821. Tá? Então, Napoleão, repito, o herói, se você tem uma ideia heróica de Napoleão, leia os bons livros que mostram Napoleão não foi ele foi um homem famoso, um homem inteligente, mas de uma crueldade que só foi Hitler admirava Napoleão, não é à toa que ele tinha admiração enorme por Napoleão. Napoleão para ele era um ídolo. Né? Os livros aqui explicam por quê. Né? É isso aí.